evangélico, tá? Segundo bloco, no Treinados na Geral, estamos falando sobre o preço do evangelho. Eu acredito que vai ser muito interessante a gente falar de preço do evangelho, porque hoje estamos numa televisão em rede nacional aberta, uma concessão do governo falando de Deus, falando de Cristo 24 horas. É só emprestar, pastor, a Bíblia aqui. Mas às vezes a gente não tem noção que, para a gente ter esse livro aqui na mão hoje, a gente ler, entrar em qualquer esquina, talvez, livraria, ter um livro desse, quantas pessoas tiveram que morrer, fugir, meu Deus, dar a vida para traduzir, para colocar, para imprimir um livro como esse. Às vezes me dá vontade de fazer coisa aqui na Boas Novas, de tipo assim, tentar trazer a memória e a consciência das pessoas, o preço que foi pago para a gente ter um livro desse, para a gente poder dar mais valor a ele. Se a gente souber quantas pessoas morreram por isso aqui, principalmente, enfim, Jesus, mas morreram para a gente ter isso aqui. O simples que algumas pessoas falam que é um simples livro, mas ter isso aqui na mão, a história é uma história monstruosa, gigantesca e muito bonita também, de renúncia de pessoas que deram sua própria vida para que hoje tivéssemos a Bíblia. Mas eu falei no último bloco que, olha, não que elas sejam mais espirituais que nós, porque naquele tempo tinha que ser pago um preço desse para que se perpetuasse o evangelho genuíno de Jesus. A minha pergunta é, qual é o preço que nós temos que pagar hoje? Vocês entendem? Os maiores preços, ou os maiores posicionamentos ou desafios que nós temos como crente hoje para perpetuar a fé genuína de Jesus. Porque antes, às vezes, era só dizer, eu sou crente. Você ia para a igreja, você já via aquilo. Ou você era crente ou não era, porque tanta perseguição que você sofria, que, enfim, não era nem legal você dizer que era crente, porque você ia sofrer perseguição. Hoje vira um pouco de moda, né? O cara posa na Playboy e fala que é crente, porque quer ter um lado espiritual, e ainda bem assim, poxa, que bonito, você é crente. Hoje parece que não tem essa perseguição, mas o que devemos, qual é o maior preço hoje para se perpetuar o evangelho? Eu vejo, André, depois os pastores aí, que com certeza tem muita coisa para falar, mas eu vejo que o preço que tem que se pagar hoje é o mesmo que se pagava antes, né? Talvez mude um pouco a cobrança, mas o preço continua sendo a renúncia. Né? Nós vivemos uma época, no início da igreja, como a igreja primitiva, onde as pessoas mudavam de vida e eram perseguidas e eram mortas, e por causa do posicionamento delas, impactavam a vida dos outros, né? E vendo assim, olha, eles estão morrendo por algo que eles realmente acreditam. Então, isso faz sentido. É a experiência pessoal de cada um ali. Então, cristãos morriam nas arenas, cristãos eram empalados, colocados em praça pública, crucificados, enfim. Só que chegou um tempo, e aí aquela coisa do ciclo, né? Parece que a igreja se vendeu por causa de templos, por causa de conforto, para que ganhasse agora um reconhecimento da sociedade de que a igreja era algo saudável, de que a igreja era algo que deveria ser respeitado, né? E aí se perdeu a ponto de nós vivenciarmos aí, né, na história a questão da própria reforma, onde Lutero vai trazer a igreja agora para o centro da Bíblia, para uma igreja cristocêntrica, onde a salvação é pela graça, a minha vida não tem mais valor para mim, porque ela já não pertence mais a mim, a vida do meu Senhor, a missão que o meu Senhor me colocou, e todas as coisas que eu tenho é para a glória de Deus. A minha família, a minha vida, o meu reino não é desse mundo, eu sou forasteiro e peregrino nessa terra, eu estou voltando para casa, aguardando a vinda do meu Senhor. Só que o que acontece? Isso com o tempo começou a se perder. E hoje, o que antigamente era por causa de igreja, de templos, de reconhecimento, continua a mesma coisa. Mas hoje, por causa de posições na política, por causa de palcos, por causa de cachês enormes, por causa de reconhecimento da sociedade. A sociedade nunca vai me reconhecer como alguém saudável, alguém natural ou que eu tenha razão. Não adianta, porque o mundo jaz o maligno. A sociedade ela é contra tudo aquilo que exalta a glória de Deus. O diabo, ele nunca vai, ele vai tentar fazer acordos com você, mas é da natureza de Satanás, ou melhor, do pecado, é tentar roubar a glória de Deus, te afastar da presença de Deus. Então, o posicionamento, o preço que se paga é andar no centro da vontade de Deus. Jesus diz o seguinte: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. Tentar fazer acordo com o mundo, facilitar, deixar que práticas mundanas entrem para dentro da igreja, para dentro do evangelho, né? Permitir que músicas que foram feitas para a adoração de Deus toque em pagodes e pessoas tomando cerveja. Não, mas Deus está sendo glorificado. Não está.
A glória de Deus, ela não pode ser dividida, e Deus não participa, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, o grande problema da igreja hoje, o grande problema da igreja no passado, é querer buscar a aceitação da sociedade. Não vamos, o mundo me odeia, o diabo odeia a mim, a minha igreja, a minha família. E eu digo que os dois objetivos do crente é ser amado no céu e odiado no inferno. Eu acredito que não é só a questão da aceitação da sociedade. Eu acredito que o evangelho está perdendo um pouco de algumas mensagens estão saindo dos nossos púlpitos. Não é nem pela questão da aceitação da sociedade, é pela questão de encher a minha igreja, de que a minha igreja esteja cheia. Se eu pregar isso, eu vou desagradar algumas pessoas. Se eu pregar isso, o fulano não vai gostar, o Beltrano não vai gostar, ciclano não vai gostar, e eu preciso que essa igreja enche, eu preciso que essa igreja cresça. E às vezes eu percebo alguns líderes e pastores que estão preocupados em fazer aquilo que não compete a eles fazer. Porque quem enche a igreja não é o pastor e o líder, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum, ele pregava o evangelho e Deus acrescentava as almas que deveriam ser salvas. Então quem vai dar o crescimento, quem dá o crescimento saudável e sadio na igreja, é Deus que acrescenta as almas. Entretanto, a gente está indo por uma linha de querer não somente a aceitação da sociedade, mas de querer crescer a igreja, dar número rápido, ter resultado rápido. Quando a gente está se perdendo, a gente precisa entender que igreja parece empresa, tem CNPJ de empresa, mas não é empresa, porque a igreja não vende produto, a igreja lida com almas, restaura vidas. Então a gente precisa restaurar, por isso que esse debate de hoje é fenomenal, para restaurar e trazer à luz esse ponto tão importante que é do preço do evangelho. O evangelho tem preço, a vida espiritual tem preço. Eu me recordo aqui das virgens loucas e das prudentes, quando a Bíblia diz que as loucas não tinham azeite, aí viraram para as prudentes, na parábola de Mateus 25, e falaram assim: dê cá do vosso azeite. Aí as prudentes viraram para as loucas e falaram: não, ide antes aos que vendeio e comprai para vós também. Porque para ter azeite assim, tem que pagar o preço, tem que comprar. Para entrar para as bodas do noivo, tem que pagar um preço, tem um preço a ser pago. Então, eu acredito que o que tem feito perdermos muito algumas palavras e termos deixado de pregar algumas coisas é a vontade não somente da aceitação da sociedade, mas o interesse de fazer a igreja crescer, de encher, que nasce até de um bom propósito, porque você quer ver mais almas libertas, mais almas salvas, você quer que mais pessoas sejam alcançadas, só que isso aí não pode ser à custa de reduzir e de tirar algumas mensagens do evangelho, porque ou é o evangelho ou não é o evangelho, não dá para ser meio evangelho. Uma coisa que eu acho interessante, existe um ditado, pastor Maxwell, e acho que o pastor Daniel tocou um pouco nisso também, mas que me lembrou agora que me veio em mente, que é o seguinte: o que vem fácil, vai fácil. Eu falo muito isso de dinheiro que vem fácil, se vai fácil. É interessante que hoje, de fato, e foi muito bem colocado, eu estou batendo muito na questão da cobrança da sociedade ou da perseguição, mas o preço, ele é o mesmo, independente de tendo cobrança ou não. Só que às vezes a gente tem aquela coisa, se a gente alcança algo que foi fácil, a gente parece que não valoriza muito aquilo. Talvez hoje o evangelho ele é tão acessível, eu não vou dizer que ele é fácil, porque não tem o que você faz, se você deixa de fazer para ser salvo, vem pela graça. Mas parece, enfim, ser tão acessível, chegar numa igreja, enfim, lá, levanta a mão, aceita Jesus, dizer que sou crente e tudo mais, e antigamente não era tão fácil, que parece que as pessoas não valorizam por isso, parece que tem que ter um pouco de dificuldade, de cobrança, de perseguição, para a gente começar a valorizar, o que também é ruim, porque o dia que começar a ter cobrança, a gente vai começar a reclamar: poxa, não pode... que é uma coisa, hoje era para ser um negócio tão bonito, tão bom, poxa, eu tenho acessibilidade à igreja, eu tenho facilidade de aceitar Jesus, enfim, aceitação da sociedade, querendo ou não. Isso às vezes é bom, eu acho, a acessibilidade é bom, não que seja o ideal, mas é bom, porque todos aceitam que eu sou crente, e eu posso, enfim, transmitir a palavra de Deus com as pessoas e eu vou ter uma aceitação boa. É interessante a gente ver que a gente tem com facilidade, mas a gente não valoriza. E quando as pessoas tinham com dificuldade, valorizavam um pouco mais. Né? Eu não sei se entra dentro desse pensamento de o que vem fácil vai fácil, que é difícil, a gente valoriza mais. A ideia maior que vem na cabeça a gente falando aqui, quando a gente pensa em moldes, né, em referência. A verdade é que o modelo maior da gente é Jesus. Jesus que vai dar essa ideia de preço. Quando fala em preço, está ligado à recompensa, está ligado ao que você ganha, ao que você perde. E a verdade é que o evangelho é uma contramão. E Jesus, a ideia que Jesus vai passar para a gente, vai muito na contramão do que muitas vezes a gente está pregando. Por exemplo, Jesus, quando ele vai ensinar, os ensinos de Jesus é de uma mentalidade perdedora. Como assim mentalidade perdedora? Jesus vai falar: se você quer ganhar aqui, você tem que perder. Porque aquilo que você está disposto a perder aqui, você vai ganhar. O reino tem essa ideia, o Jesus vende essa ideia. Ele vai, por exemplo, o sermão da montanha é incumprível. Se tu parar para pensar, se o cara te dá um tapa no lado direito, tu dá o esquerdo.
Se o camarada mandar você andar 1 quilômetro, anda 2 com ele. Se ele te pedir uma peça da tua roupa, tu dá a roupa toda. Aí quando você começa a olhar essas coisas, você vai falar assim, como que é isso? Perdendo. Só tô perdendo. Só que é a ideia do reino. Aí quando a gente vê o texto máximo, que todo mundo aqui citou, de Jesus dizendo assim, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí a igreja tem um vocabulário de igreja. E no vocabulário de igreja, preço é cruz. No nosso vocabulário, preço é cruz. Aí Jesus está dizendo assim, ó, quem quiser vir após mim, ele já está deixando o modelo. Ele está dizendo assim, eu sou o modelo. Ninguém vai vir antes, eu vou ir primeiro para ninguém reclamar. Eu vou pagar o preço primeiro e depois que vocês veem eu pagando o preço, escolhe se vocês querem ir atrás de mim ou não. Aí ele continua, quem quiser vir após mim, renuncie. Aí eu gosto da ideia de renunciar. Até no Aurélio, quando a gente pensa em renúncia no Aurélio está ligado ao abandono, à recusa. Mas eu estava vendo e eu gostei de uma colocação no dicionário que é desapegar. Ou abrir mão. Aí lembra daquele comercial que vem de coisas usadas? Desapega. Desapega. A ideia de renúncia está na ideia de desapega. Aí ele está dizendo assim, quer vir após mim? Desapega. Desapega. Desapega de si mesmo. Aí ele vai dizer assim, desapega, renuncia a si mesmo, aí toma a sua cruz todo dia. Aí já mostra outra coisa, o preço que eu pago é todo dia. Porque guerra é igual Davi lá, um dia vem um leão, outro dia vem um urso, outro dia vem um gigante. Então, preço, não dá para querer definir preço. O que você paga de preço? O que era um gigante para você há 10 anos atrás na tua vida cristã, hoje é outro. E o perigo que a gente corre aqui é de levantar uma bandeira de que não estou pagando preço de renúncia. Por quê? Porque lá atrás o cara vendia a ideia que ser crente tinha que sofrer. Hoje o camarada diz que quem não sofre não é crente. Tem essa ideologia velada dentro da nossa denominação, de que crente nasceu para sofrer. Só que Jesus vai dizer isso o tempo todo, vai dizer assim, não, o que você deixar por mim, o que você abrir mão por mim, ainda nesse tempo, ainda nessa vida, 100 vezes, porém, em contenda. Por quê? Porque a minha colheita aborrece. As coisas que Deus faz para mim, é óbvio que o ímpio nunca vai entender, porque como é que discerne um crente? Como é que discerne a colheita do crente? Como é que discerne o crescimento de um crente? É o Isaac que chega na terra de Gerar e vai plantar numa terra que todo mundo está plantando, ninguém está colhendo. O cara planta e tudo que ele planta, ele colhe. Isso dá um nó na cabeça. Então a gente nunca vai ter aceitação. O ímpio nunca vai entender o que Deus faz na nossa vida, o ímpio nunca vai entender. Porém, Jesus está dizendo, siga-me. Aí a ideia de seguir eu gosto, porque ele está dizendo assim, seguir é o quê? Eu já fui na frente, pisa onde eu pisei. Pisa onde eu pisei. Eu acho que eu não preciso tomar pedrada, tapa na cara, para dizer que eu estou pagando preço. E a gente precisa separar isso aqui, porque tem os extremos. E a igreja viveu esses extremos. Antes tinha que sofrer muito. Agora também tem gente que acha que não tem que sofrer nada. Porém, a gente tem que ver esse viés do que eu vou sofrer muito, sofrer pouco. Como é que é isso? Mas eu ainda acredito nisso. Aquilo que você está disposto a perder vai determinar aquilo que você vai ganhar. No reino é isso aqui. Você perde pro reino, você vai ganhar. Não quer perder, não vai ganhar. Dá glória a Deus aí, crente, do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque está muito bom o programa e foi muito bem colocado. Não necessariamente eu tenho que pegar pedrada, murro na cara dos outros para dizer que eu estou pagando preço agora. Vai ter que ter um murro, mas provavelmente não é de quem está de fora. É meu em mim mesmo. É o preço que eu tenho que pagar. Aqui tem uma pessoa, o internauta participando, para você ver o que é pagar o preço no dia a dia. Ele fala, o que é pagar preço? É isso aqui que o internauta acabou de falar, não estou nem conseguindo abrir aqui a pergunta dele, mas ele falava o seguinte, olha, queridos, eu já tive que abrir mão de uma oportunidade de emprego que pagava 3 vezes mais do que eu ganho hoje, mas o emprego não era compatível com a minha fé. Então, eu acho que Deus se alegra desses esforços. Vejo que existem muitas pessoas que estão mais apegadas à sua carreira, o que lhe dá de ganha-pão, do que com a sua própria fé. E ele cita alguns cantores que dizem que aceita Jesus, mas não larga a carreira secular. Eu não vou querer entrar muito nesse mérito, mas isso é no dia a dia nosso. Quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer algo que não é compatível com a nossa fé, para ter um ganho financeiro, ou qualquer outra coisa, um ganho de status até, se aparecer, e a gente falha, ou então a gente renuncia, e às vezes dá vontade de esmurrar a nossa carne. Eu falo para os jovens aqui, quantas vezes você já não teve alguma proposta indecente de alguém, não sei o quê, e você fala, não, eu vou casar puro. E aí uma menina te liga e tu fala, não, desliga o telefone e dá vontade de esmurrar a tua cara. Isso é pagar preço. Os outros não estão te batendo, mas você tem que se bater todo dia. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.